Eu já quero chamar para esse primeiro período do último dia da nossa conferência, pastor Djalma Toledo. Queria que você recebesse com honra, aplaudindo ao Senhor. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Amém. Toma seu assento, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Que bom poder estar aqui, retornar pelo 12º ano a essa conferência. Bom poder fazer parte nessa família tão linda que é a Rocha, minha família. Louva a Deus. Obrigado, querido pastor Fred, obrigado por toda a família pastoral, obrigado pelos amigos que todos os anos eles têm a oportunidade de dar um cheirinho, né, junto, graças a Deus. Queridos, pensando um pouco, pastor Joel, que bom revê-lo, tá? Eu sei que ao longo da jornada, eu costumo dizer que quando você está indo para o mesmo lugar, em algum momento a gente se encontra no caminho, né? Nem sempre a gente consegue ter tempo de mesa, mas a gente vai acompanhando um ao outro. E é uma alegria poder estar aqui, poder ouvi-lo nessa noite, agora presencialmente. Queridos, eu tenho estado aqui por algumas ocasiões, e não vai ser a primeira nem a segunda vez que Deus me traz o mesmo tema para conversar com vocês, embora em textos diferentes. Hoje, quando eu entrei um pouco mais cedo, e eu passei, dei uma olhada aqui, explodiu mais uma vez a mesma palavra. E todas as vezes que eu estou aqui, pelo menos nesses últimos 3 anos, a palavra que me veio ao coração é que existe sobre esta casa uma graça. Há uma graça diferenciada sobre esta casa. Ano passado, quando nós estivemos aqui, Deus me levou a conversar com vocês a respeito da graça de Deus que havia sobre a igreja de Antioquia. Quando ali em Atos capítulo 11, Barnabé chega em Antioquia, e a Bíblia só expressa isso, que Barnabé ao chegar ali, ele viu a demonstração da graça de Deus. Fala comigo, viu a demonstração da graça de Deus. Ele está falando sobre uma percepção espiritual, algo que não se vê com os olhos naturais, mas se percebe no mundo do espírito quando você adentra alguns lugares. E você vai entender, e nós falamos sobre isso no ano passado, que essa graça é um favor de Deus. É o que vem sobre a igreja, vem sobre um ministério, que habilita aquele ministério para cumprir um determinado propósito. Isso é graça. Um favor de Deus, uma habilitação da parte de Deus. Eu costumo dizer que a graça é aquilo que Deus faz que você não pode fazer. Sabe que tem coisas que você pode fazer, tem coisas que Deus te dá habilidades naturais para fazer, tem outras coisas que é só graça. Tem coisas que o Senhor vai liberar sobre a nossa vida que não tem nada a ver conosco, só tem a ver com Ele. E se nós não aprendemos a navegar nesse ambiente da graça, nós desperdiçamos aquilo que Deus quer fazer. Então não se trata só de preparo humano, e é necessário que a gente se prepare. Eu sou um grande estimulador de preparo. Sabe, eu sou professor de seminário há anos. Eu amo a palavra, eu amo treinar pessoas. Mas você pode fazer tudo, você pode habilitar uma pessoa tecnicamente. Mas tem gente que é profundo, mas sem graça. O que é a palavra sem graça? Sabe, mas você pode falar e a sensação que não penetra. É como dar banho em ganso. Já tentou dar banho em ganso? Você dá banho em ganso, ele entra e sai sequinho. Tem gente que é assim, sabe? É como dar banho em ganso, sabe? Não penetra. E às vezes pessoas que estudam, pessoas que fazem tantas coisas, ministérios que se esforçam tanto, tem tanta estratégia, mas sem graça, sem a graça de Deus. E sabe, eu não ia pregar sobre isso essa noite, mas quando eu entrei aqui, Deus mais uma vez colocou assim, há uma graça sobre este lugar. Sabe, a graça. Deus tem uma multiforme graça. Um dia eu perguntei, sabe, para mim mesmo, colocando, o que seria essa multiforme graça de Deus?
as muitas formas pela qual Deus se manifesta, as muitas formas pela qual a graça dele se manifesta no corpo. E existem graças que se manifestam numa igreja que não estão à disposição de outra igreja. É uma graça pontual, específica. Por exemplo, a Bíblia diz que fala, Paulo recebeu uma graça para tocar os gentios. Essa graça não estava sobre Pedro. Uma graça pontual, específica. Ela veio do mesmo Deus, da mesma fonte, mas ela veio especificamente para a sua vida por causa de uma área. Igrejas que têm graça na evangelização, igrejas que têm graça na estruturação, igrejas que têm graça na adoração, graça, multiforme graça de Deus. E a impressão que eu tenho, agora digo eu, não o Senhor, é que quando terminar nossos dias aqui, nós vamos chegar no céu e chegar lá em cima, a Bíblia diz que a gente vai passar tempos e tempos de santo, 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 está escrito na palavra. Aí eu fiquei pensando, por que a gente vai falar outra coisa, dizer santo, santo? E me veio um sentimento, um pensamento, você pode depois jogar fora, é meu. É que quando você chegar no céu, Deus vai mostrar uma faceta da sua graça e vai dizer, uau, santo. Quando você olha para o outro lado, Deus manifesta outra faceta da graça, santo. Outra, santo, santo. E você vai passar a eternidade olhando a graça e dizendo, santo, santo. O que é a graça de Deus? É uma manifestação de Deus, é um favor de Deus para te empoderar, para poder te habilitar a respeito de algumas coisas. E eu vejo que Deus derramou uma graça sobrenatural sobre a rocha, uma graça pontual para aquilo que Deus quer fazer sobre este lugar. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 8. A partir do verso número 1, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Vou ler com vocês ali, vamos voltar, vamos lá, versículo de novo. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito do quê? Do quê? Da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Presta atenção, o que Paulo começa a introduzir aqui? É que havia sobre a igreja da Macedônia algumas manifestações de graça. Ele fala sobre 3 manifestações de graça que havia sobre a igreja da Macedônia. Eu quero ser bastante pontual com esse texto. Eu quero falar sobre essas 3 manifestações de graça que nós vamos ler a seguir. Paulo está dizendo assim: havia sobre a igreja da Macedônia 3 dispensação de Deus, 3 liberação do favor de Deus, 3 manifestações da graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia. Agora, presta atenção. A partir do versículo 2, ele começa a descrever essa graça. Ele vai dizer assim, porque no meio de muita prova, guarda isso, quantas? Muita prova de tribulação. Olha o que diz o seguinte: manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, nas medidas das suas posses, e mesmo acima delas, contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram-se a si mesmo. Primeiro ao Senhor. Fala comigo. Primeiro ao Senhor. E depois a nós. Até aí. E depois a nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: Pai, aqui está meu coração. E eu declaro que meu coração é uma terra fértil para receber a semente da tua palavra. E eu declaro que essa semente não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um ambiente para que ela possa prosperar, frutificar,
em nome de Jesus. Assim será. Querido, Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte, que havia sobre a igreja, as igrejas da Macedônia, era um composto de igrejas, não era uma igreja só, era um complexo de igrejas da Macedônia. Ele disse, eu quero informar a vocês a graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia. E ele começa sobre a primeira graça. Ele fala assim, essa graça se manifesta aqui, em meio à severa tribulação. Então ele vai dizer assim, olha, o problema, o cenário da igreja da Macedônia era a tribulação. Olha para o irmão do lado e fala assim, tribulação não é fácil. Gente, a palavra em si já diz assim, a tribulação, sabe o que te tira do sério? Sabe o cara tribulado, o cara fora do sério? Só que a Bíblia, ela diz assim, não era qualquer tribulação, era severa tribulação. A indicação da potencialidade da tribulação, a coisa estava feia. Estava feia, a tribulação era grande. Sim, aquele povo estava atravessando uma grande tribulação. A Bíblia diz que em meio à severa tribulação, olha o que ele diz lá, porque em meio à severa tribulação se manifestou a grande alegria. Irmãos, por gentileza, pensa comigo, como é que um cara tribulado pode ser feliz? Como é que uma pessoa debaixo de tribulação não perde a alegria? Fala comigo. Graça. Mais uma vez, graça. Querido, o que eu estou dizendo para você, em outras palavras, é que é exemplo da igreja da Macedônia, quando a graça de Deus vem sobre a sua vida, mesmo em meio à tribulação, a alegria não vai embora. Não, vou repetir, presta atenção. Em meio a uma grande tribulação, cara, está pegando ruim, deu ruim, a coisa piorou, eu perdi aquilo outro, eu estou tribulado, a vida não está fácil, está vindo uma angústia no meu coração, a coisa está ruim, sabe, está dando ruim, sabe, nada está dando certo, sabe, parece que o mundo desabou à minha volta. Mas como é que eu consigo ser alegre num ambiente desse? Fala comigo, graça. Graça. Pastor, isso é possível? Sim, porque graça não é um sentimento, graça é uma pessoa. Alegria não é um sentimento, alegria é uma pessoa. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Sabe por que é possível? É possível, em meio à tribulação, nós não perdemos a alegria. É quando nós não perdemos a pessoa que produz a alegria. Quando o ambiente externo não tem poder para comprometer o ambiente interno. Quem aqui já não passou uma tribulação e perdeu o foco, entrou triste, angustiado? Vivemos uma geração especialistas em antidepressivos. Todo tipo, porque tentando compensar a tristeza, a angústia, a luta, a tribulação, é isso. É esse momento onde tudo está dando errado por fora, mas por dentro não. Pastores, é possível? Pela graça. É pela graça. Quando Paulo se queixa a respeito de um espinho na carne, sabe, Jesus, o Senhor fala para ele assim, a minha é a graça que vai te sustentar em meio a essa luta. É a graça do Senhor. 2024, vocês sabem, voltei ano passado aqui para falar sobre isso. Cara, eu passei 3 vezes da porta do céu assim, dei uma voltinha e voltei. Eu vi a casa do homem lá em cima umas 3 vezes. Eu voltei. E no momento em que eu achei que a coisa ia dar tudo errado, a graça me visitou. A graça me alcançou. A graça chegou na minha vida. A primeira graça que eu gostaria que você registrasse é que é possível. É possível. Você está num ambiente conturbado por fora. Você está num ambiente difícil por fora. As coisas não estarem funcionando por fora.
mas a graça está dentro de você. E quando a graça está dentro de você, você não perde essa alegria. Talvez o texto clássico disso seja Abacuque. O ainda que. Fala comigo, ainda que. Não, de novo, diga assim, ainda que. A figueira não floresça. Ou seja, está dando errado. Ainda que não haja gado. Está ruim. Ainda que. Sabe, ainda que tudo dê errado. Ele diz assim, todavia. Ai, meu Deus do céu, preste atenção. Ai, diga assim, todavia. Eu me alegrei no Deus da minha salvação. Alegria não é porque está dando certo lá fora. Alegria é porque está dando certo aqui dentro. É a graça que vem sobre nós para passarmos por momentos difíceis. E eu declaro que esta graça está sobre vocês. A graça está sobre esta casa. Não estou profetizando desgraça, estou profetizando graça. Se por acaso, ainda que eu passe, não significa que vai passar, mas se passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que, sabe por quê? Porque o Senhor da graça, o Senhor da alegria, Ele está comigo. E a sua graça, através da vara, me consola. Querido, é possível, e esse texto nos ensina que essa graça, ela que veio sobre as igrejas da Macedônia, não é porque estava tudo certo, a graça é porque eles foram visitados por algo da parte do céu, que não mexia por dentro, apesar de mexer por fora. Vemos uma geração fraca emocionalmente, vemos uma geração frágil emocionalmente, vemos uma geração dodói, Nutella, qualquer coisinha, desisto, vou jogar toalha, não posso. Eu não entendo crente que diz assim, a perseguição não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, mas a chuva para, a falta de dinheiro para. Sabe por quê? Porque nós perdemos a percepção que o céu tem uma graça para passar por isso. Eu quero declarar um derramar do céu sobre a vida de cada um de vocês, sobre a rocha. Senhor, a graça que eu percebi, que eu vi, assim como Barnabé viu a demonstração da graça de Deus na igreja de Antioquia, hoje eu vi uma graça que eu libero essa graça, uma habilitação sobrenatural, uma capacitação do céu. Senhor, eu não profetizo tempos ruins, não profetizo tempos de tribulação, mas eu profetizo graça em meio a ela. Se ela vier, nós não perderemos a nossa alegria. A primeira graça que Paulo vai trabalhar com a igreja da Macedônia é a graça que fortalece o nosso interior. É a graça que nos amadurece para passar por tribulação. É a graça que estava sobre os heróis da fé. É a graça que estava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei falou assim, cara, aumenta 10 vezes lá. Vocês vão assim mesmo? Eles disseram assim, ainda que, se Deus quiser, Ele pode até nos livrar. Mas se não nos livrar, ainda que a gente entre lá, a graça vai com a gente. A graça está na fornalha, a graça está lá dentro, a graça te tira. E sai lá sem chamuscar. Nem o pelo do braço foi queimado. Sabe por quê? Porque a graça é uma pessoa. É um derramar de algo que vem sobre isso. Eu quero declarar que esse ano profético sobre a vida da rocha, dos seus membros e das igrejas, sobre a igreja de Volta Redonda, sobre a nossa igreja de São Paulo, que vem essa graça. Não queremos a tribulação para viver a graça, mas queremos a graça para viver a tribulação se ela vier. Mas ele fala sobre a segunda graça, ele vai falar sobre o seguinte, e essa graça aqui é interessante. Ele vai dizer assim, a primeira graça é em meio à severa tribulação, houve grande alegria. Mas a segunda graça está no mesmo versículo assim, e na extrema pobreza. Não está falando só sobre pobreza, está falando sobre extrema pobreza. A extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Gente, como é que pobre é generoso?
E como é que um pobre extremo, hard, aquele pobre de marré. Você conhece aquele pobre de carteira assinada? Acho que alguns anos atrás, eu contei meu testemunho aqui. Eu morei numa comunidade no Rio de Janeiro, no Vidigal, nasci no Vidigal. E nós éramos muito pobres. E eu descobri o quanto pobre eu era. Não era porque não tinha água, porque não tinha cama, porque não tinha água encanada na minha casa. Sabe, assim, o dia que eu tive consciência que eu era pobre, falei, mas pobre de verdade, foi um dia que eu tive que ir na delegacia de polícia pegar um atestado de pobreza. Porque houve uma época, quem é da minha geração, eu estou com 60 e vou fazer 68 agora, daqui a alguns dias. Quem é da minha época sabe que para você ganhar coisa na escola, o governo estabeleceu que você precisava de um atestado de pobreza. Se já não bastasse a desgraça da minha vida. Gente, eu tomei meu banho de chuveiro pela primeira vez aos 14 anos de idade. Minha primeira cama eu tive quando casei, então eu sei o que é ser pobre. Mas a gente vai levando, a gente já vai aprendendo a lidar com a pobreza. Agora, o dia que caiu a ficha, pastora, foi o dia que eu fui na delegacia. E, Tiago, eu cheguei na delegacia pequenininho, meu pai não podia ir. Eu falei, senhor delegado, eu preciso do atestado de pobreza. Ele falou, qual é o seu nome, menino? Foi na 14ª delegacia do Leblon. Ele pegou uma caneta, um papel timbrado, escreveu. Eu falei, Djalma Andrade Toledo. Ele falou, eu declaro que o senhor Djalma Andrade Toledo é pobre. Gente, eu era pobre com certificado de pobreza. Não bastasse a desgraça lá fora, eu ainda tinha uma declaração. Eu tinha a declaração da minha desgraça. Eu fico imaginando que é a extrema pobreza. É gente dura de marré. Agora me pergunta aqui, como é que um povo de extrema pobreza transborda em grande generosidade? Como? Não entendi. Como? A graça. A graça. Querido, o duro que é generoso. Eu tenho um pastor, e ele passou uma situação muito difícil, ele de ser pastor. Ele morava numa cidade de Atibaia, e estava passando, ele tinha 4 filhos, e uma situação, estava passando um momento muito difícil na vida dele. E eu e a esposa, então, Deus tinha nos dado um pouco, pegamos a caminhonete, enchemos a caminhonete e fui levar alimento na casa dele. Saímos de São Paulo, fomos até Atibaia. Cheguei a Atibaia, falamos, mas enchemos a casa dele, e botamos aqueles fardos, 10 quilos disso, 50 quilos daquilo, 20 quilos daquilo outro, sabe, enchemos a sala dele. Ah, que bom, todo feliz, né? Só que a esposa não estava lá, a pastora não estava lá. Daqui a pouco ela chegou, ela tinha ido fazer a faxina, ela chegou. Quando ela chegou, que ela olhou, gente, eles não tinham nada para comer em casa. Aí, quando ela olhou aquilo na sala, ela falou assim, Gigi, oh, glória a Deus. E eu fiquei feliz da vida, né? Aquela, ó, saí de bonito da fita, né? Gigi, olha isso. Aí eu estava feliz da vida, ela falou assim, que bom, agora eu posso dar isso para fulano, isso para Beltrano, isso para Ciclano. Eu falei, fazendo festa com o meu dinheiro. É engraçado, eu vim aqui para eles não ter fome, agora ele vai pegar o que eu dei, eu fiquei pensando, vai dar para os outros, daqui a pouco vai ter que dar de novo. E eu comecei a ficar revoltado. Eu falei, está fazendo festa com o meu chapéu? Aí na hora falou, sabe qual a diferença entre você e ela? É que você dá porque tem, ela dá porque é generosa. A generosidade, você não tem que ter para ser, você é para dar. Tem gente que tem e aí é generoso. Agora quando você não tem, mas você é generoso, você vai dar um jeito de dar. Você vai dar um jeito de dividir 1 quilo de arroz, você vai dar um jeito de dividir uma coisa. Isso é generosidade. E esse povo tinha uma graça. Pensa num povo que estava duro. Gente, o texto é tão rico que Paulo vai dizer assim, aí, sabendo da situação dele, agora eu vou dar uma djalmada aqui. Sabendo da situação dele, eu falei, gente, pelo amor de Deus, fica na boa aí, tá bom, a gente dá um jeito, vai vir de outra parte. Vocês não, tá ruim para vocês também, não dá não, tá no texto.
Aí a Bíblia diz assim, e eles pediram com insistência, eles já não nos deixe de fora, não nos deixe, não nos proíba. Paulo tentando dizer assim, gente, pega leve, vocês estão precisando, segura a onda, vai faltar para vocês. E aquele povo falou assim, não, sabe o que é isso? Graça, a graça de não ter, mas ser. Não é o quanto você tem, é o quanto você é. Eu estava dando porque eu tinha. Ela queria dividir porque ela era generosa. Quando ela viu aquilo, a primeira coisa que ela pensou é que tinha menos com ela. Pastor Jonathan do Vale da Bênção, ele tem uma frase que diz assim, ninguém tem tão pouco que não possa ajudar com quem tem menos do que você. Ninguém tem tão pouco que não possa dividir com quem tem menos. A generosidade, ela parte disso. A Bíblia está cheia de exemplos das viúvas generosas, que não deram porque tinham, deram porque elas eram. E você sabe o que aconteceu com a viúva de Sarepta, sabe o que aconteceu com aquela viúva pobre que colocou ali aos pés de Jesus. Deixa eu contar um segredo para você. Eu libero sobre a sua vida a graça da generosidade. Eu declaro que é sobre esta igreja, sobre a tua casa, virá um espírito de generosidade, porque a Bíblia diz em Provérbios que o generoso prospera, e aquele que retém mais do que precisa empobrece. Eu declaro, seja generoso, e que a graça da generosidade venha sobre você. A generosidade é quando você diz assim, eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Há muitos anos Deus me deu uma ordem. E essa ordem está em Deuteronômio. Não vá na casa de Deus de mão vazia. Não vá. Eu nunca entro numa igreja, em qualquer momento, seja ela qual for, sem dar uma oferta. Porque eu não estou dando para as pessoas. E outra, quero dizer para você, oferta não é para abençoar o ambiente, oferta é para abençoar você. A generosidade, ela enriquece você, ela não enriquece o outro. Quando você olha Elias, 1 Reis capítulo 17, Elias, meu Deus, eu vou conseguir, vai dar certo. Elias, em 1 Reis capítulo 17, ele aparece no cenário, entrega uma profecia e vaza. 3 anos e meio sem chuva. Ele vai para cima do monte lá, picanha todo dia, água fresquinha todo dia, bem de boa. 1 Reis 17, os primeiros versículos de 1 Reis 17, Elias está nadando de braçada, o corvo trazendo carne para ele todo dia, água fresquinha todo dia, muito de boa, Deus sustentando ele. 1 Reis 19, Elias está fugindo de Jezabel, está no meio de uma caverna. Aí Deus aparece para ele e fala, Elias, está fazendo o que por aí, rapaz? Terminou não, dá um pedacinho de pão para ele, e com a força que ele põe, ele passa 40 dias e 40 noites. Fala comigo, 1 Reis 17, Elias conhece um Deus que sustentava ele, que a graça estava sobre ele. 1 Reis 19, Elias conheceu um Deus que também sustentava ele. Agora diga assim, entre a primeira vez, em 1 Samuel, em 1 Reis 17, e a segunda vez, em 2 Reis 19, em 1 Reis 19, tem uma história. E Jesus fala assim, havia muitas viúvas em Sarepta, mas a nenhuma Deus enviou. Ai meu Deus, presta atenção. A nenhuma Deus enviou Elias, a não ser a viúva de Sarepta. Sabe, queridos, se Elias não tivesse chegado, aquela mulher teria morrido. Foi Deus que enviou Elias lá. O que eu quero dizer para você é que a oferta não tem a ver com o sustento do profeta. Porque Paulo diz, quanto a mim, eu já aprendi a ver com muito ou com pouco, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo, em outras palavras, aquilo que eu não preciso da viúva. Não era Elias que precisava da viúva, era a generosidade da viúva que ia salvar ela. Não era Elias que precisava da oferta, era a viúva que precisava ofertar. A generosidade enriquece você, não é o ambiente, não é a igreja, não é o ministério, não é a missão. A generosidade é uma graça para você.
E eu quero declarar a graça da generosidade sobre a sua casa. Não estou aqui declarando falta para você ser generoso na falta. Eu estou dizendo seja generoso em toda e qualquer situação. Porque a generosidade é um princípio. E eu quero, nesses 15 minutos, falar sobre a terceira graça. A terceira graça está no versículo número 5. Projeta para mim o versículo 5, por gentileza. Consegue? Olha lá. E não somente fizeram, como nós esperávamos. Está falando do dinheiro, está falando dos recursos. Mas, pela vontade de Deus, repita comigo, deram-se a si mesmo. De novo, deram-se a si mesmo. Primeiramente, a Deus. 5, versículo 5. Primeiro ao Senhor e depois a nós. Fala assim, primeira graça, na tribulação, não perde a alegria. Segunda graça, sem grana, não perde a generosidade. E a terceira graça, pessoas que amam trabalhar para Deus, se dão primeiramente a Ele, mas amam a trabalhar para Deus conosco. Eu vou repetir. O que Paulo está dizendo é que a terceira habilitação era tipo de gente comprometida, aliançado com o seu ministério. Era gente que amava trabalhar para Deus, mas amava trabalhar para Deus na rocha. Amava trabalhar para Deus em Volta Redonda. Amava trabalhar para Deus comigo. Comigo. Pessoas que receberam uma graça de Deus e entenderam o que Deus tem feito no ministério, numa igreja, numa aliança. Eu quero dizer para você que também essa graça é muita coisa que vem de Deus. Numa geração onde as pessoas não têm mais compromisso com a igreja, compromisso com a visão, elas não têm mais compromisso com a igreja local. A maior igreja evangélica do mundo é a igreja de cigano. Gente que anda por tudo que é lugar, assim, sai daqui hoje, vai daqui amanhã, vai para outro lugar. Tem compromisso com a moda, tem compromisso com o momento. Paulo está dizendo que aquela igreja, eles amavam Deus. Eles queriam trabalhar para Deus. Mas eles entendiam que não era só trabalhar para Deus, porque quem ama Deus, trabalha para Deus em qualquer lugar. Fala comigo, quem ama Deus, trabalha para Deus em qualquer lugar. Mas quem ama Deus e me ama, serve a Deus comigo. Eles se deram primeiramente a Deus, mas também se deram a nós. E você vai ver isso tão forte. Salmo 70, versículo 78. A Bíblia diz, e Davi serviu ao Senhor com a destreza da sua mão e com a integridade do seu coração. Davi oferecia o seu trabalho, mas o seu coração. O Salmo diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, trabalho, e coração puro, aliança. Se Deus, que é Deus, não quer no céu só quem trabalha para Ele, mas não ama Ele, também na terra esse princípio vale. A graça de entender o projeto de Deus na sua vida, no lugar que Ele te plantou, no lugar que Ele te estabeleceu. Gente, por favor, é gente que não vai correr da raia, porque tititi daqui, tititi dali, a aliança é mais forte que isso. É gente que recebeu uma graça para trabalhar Deus conosco, para trabalhar com Deus naquele ministério, naquele lugar. Não é modismo, é aliança. Há um texto que me chama muita atenção. Jeú
A Bíblia vai falar a respeito de Jeú. Em 2 Reis, capítulo 10, a Bíblia diz que Jeú estava debaixo de uma missão de Deus. E a missão de Deus, ele tinha sido recebido uma missão de Deus para destruir a influência de Acabe. 2 Reis, capítulo 10. Para destruir a influência de Jezabel. Fala comigo, missão. Agora Jeú, então, ele sai para cumprir a sua missão. E a Bíblia diz que Deus dá a ele, em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, que deu a ele um cavalo, uma carroça. A carroça era a ferramenta de Deus para ele cumprir a missão dele, o propósito dele. Qual era o propósito dele? Destruir Jezabel, destruir Acabe. Qual a ferramenta que Deus deu para ele? A carroça dele. Aí Jeú está indo. Aí ele para, encontra um grupo de pessoas e pergunta: para onde vocês estão indo? Estão indo na casa de Acabe. Ele desce e mata todo mundo. Daqui a pouco, mais uma vez, ele encontra um segundo grupo. Para onde vocês estão indo? Na casa de Jezabel. Ele desce e mata todo mundo, porque era a função dele, destruir a influência. Em 2 Reis, capítulo 10, ele encontra agora um rapaz chamado Jonadab. E o Jonadab está lá, no meio do caminho. E o Jonadab para a carroça. E ele fala assim: ei, eu posso te ajudar na sua missão? Você deixa eu subir no seu carro de guerra? Você deixa eu subir na sua carroça e ajudar a cumprir sua missão? 2 Reis, capítulo 10, 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Projeta para mim rapidinho, nesses minutos finais. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, assim: Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e perguntou: você tem o coração sincero comigo? Assim como o meu coração é sincero com o seu? Aí Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, se o teu coração é sincero comigo, e o meu coração é sincero, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez subir na sua carruagem, e disse: venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Deixa eu falar para você. O que acontece? Havia uma missão concedida a Jeú. Ele tinha recebido um propósito de Deus, uma missão de Deus. E vocês viram tantas profecias que foram recebidas aqui. Essa missão está sobre essa família, está sobre esse casal. Deus deu uma missão para eles. E eles têm procurado cumprir com muito zelo. E no meio do caminho, algumas pessoas falaram assim: pastores, posso ajudar vocês? Posso ajudar? E a pergunta é: seu coração é com o meu? Se o teu coração for com o meu, como o meu é com o teu, aí você pode me dar o seu talento, pode me dar a sua mão e sobe no meu carro. Você não pode querer subir num carro e oferecer a sua mão para trabalhar se o teu coração não está junto. A terceira graça é a graça de trabalhar para Deus, dentro de uma visão ministerial. Oferecer o seu talento, oferecer a sua mão, mas acima de tudo oferecer o seu coração. É gente que oferece mão e coração. Termino com um texto. Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você liberte o meu povo. Aí Gideão dá um grito: quem quer vir comigo? 32 mil pessoas. Imagina, um grito do Fred, 32 mil pessoas aqui na porta. Diga amém. Um grito, 32 mil pessoas, para poder conquistar toda essa área ali, todo o litoral. 32 mil pessoas. Aí já está o Fred e a pastora. Yes! 32 mil pessoas do nosso lado. Vamos arregaçar, vamos arrebentar. Fica tranquilo, o litoral é nosso. 32 mil pessoas. Vamos destronar essa turma toda. 32. Quando está no meio da ida lá, Deus dá um brado em cima. Tem gente demais. Tem gente demais. Não.
Pergunta quem está com medo. Porque para subir na carroça todo mundo está. Mas quando descobre o preço da carroça, todo mundo vaza. Todo mundo quer subir, quer pegar uma carona na carruagem. Mas na hora que sabe o preço de pagar a carruagem, começa a vir aquele medinho. Eu vou perder isso, ai, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer faculdade. Aí ele diz assim, pergunta quem está com medo. E aí, 22 mil voltaram. Gente, dá uma desanimada, fala a verdade. Dá uma desanimada. Mas pelo menos sobrou 10 mil. Sobrou 10 mil. Aí ele pega, dá um segundo grito, e fala assim, ó, tem gente demais. Tem gente demais. Ele dá um segundo grito, quem é prudente? Quem consegue beber água sem largar a arma? Quem é zeloso? Quem está vigiando enquanto batalha? Aí só 9.700 voltaram, ficou só 300. Sabe o que eu aprendo com essa lição? E eu termino de verdade. É que é melhor você ter 300 com a mão e com o coração, do que ter 32 mil empolgados que vão te largar na mão depois. Não é quem diz que quer ir comigo, é quem quer dar a mão, mas está disposto a pagar o preço junto. Pessoas que se dão ao Senhor, primeiramente a Ele. Ninguém quer roubar a ovelha de Deus. Primeiro ao Senhor, mas também a nós. E sabe como é que termina essa batalha? Sabe como é que termina essa batalha? Com um ato profético. Ele distribui os 300 sobraram e só tinha que dar um grito. Pelo Senhor! Mas por Gideão. Não é só o Senhor. Amaram trabalhar para o Senhor com Gideão. Que essa graça venha sobre vocês. Fique em pé, por gentileza. Foi muito claro para mim voltar a esse tema nessa casa. Deus tinha me dado uma outra palavra para compartilhar com vocês. Mas quando eu entrei nesse lugar, o que me veio foi uma visão da graça que está sobre essa casa. Uma habilitação sobrenatural para vocês vencerem. Que a graça de passar por problemas sem perder a alegria. Que a graça de viver tempos de escassez financeira sem perder a generosidade. E a graça de amar trabalhar para Deus, junto com o ministério que Deus te deu. Faz assim, levanta a tua mão. Pai, muito obrigado por cada pessoa desse ministério, por cada vida, por cada pessoas aliançadas. Que essa graça, entre tantas outras que está sobre esta casa, possa se manifestar. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu ministério, abençoo a sua família. Eu abençoo que você seja próspero em todas as áreas. Eu abençoo que você seja saudável emocionalmente. Eu abençoo que você tenha aliança e comprometimento com Deus para continuar trabalhando. Receba a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém.